Bom, pessoal, estamos de volta com mais informações aqui para vocês. Este é o canal Brasil Notícias, informando você o dia todo. Bom, vamos falar aqui do ministro da Educação. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele joinha, aquele like bacana que só você sabe mesmo. Vem fazer parte da família Brasil Notícias. Comente aí, independente da sua opinião ser ou não igual à minha. Né? Não tem problema, respeitando os colegas que comentam aí, né? Sendo respeitoso, você pode contradizer, não tem nenhum problema. O debate é muito bem-vindo. Vamos à matéria, gente, aqui. Procuradoria dá 24 horas para ministro da Justiça, para ministro da Educação justificar carta sobre hino e vídeo de crianças. Bom, a matéria é do dia 26 de fevereiro de 2019, 16 horas e 28 minutos. O Ministério Público Federal deu prazo de 24 horas para que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, apresente justificativa para a carta enviada às escolas em que pedia filmagem de alunos perfilados cantando o hino nacional, após a repetição do slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigues disse nesta terça-feira, 26, que foi um erro e determinou a retirada do trecho em que pede a gravação das crianças e a inserção do slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ao final do e-mail. Eu percebi o erro, tirei essa frase com o slogan do governo, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem a autorização dos pais. Evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei, com a autorização dos pais. Saiu hoje, terça-feira, de circulação, disse brevemente aos jornalistas pela manhã. No pedido de esclarecimentos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, solicita que o Ministério da Educação apresente em até 24 horas, em razão da urgência que o caso requer, justificativa do ato administrativo praticado. De acordo com o órgão do MPF, a justificativa deve estar fundamentada nos preceitos constitucionais e legais em que estão submetidos todos os agentes públicos. O ofício cita 17 preceitos constitucionais e legais que seriam desrespeitados com o recado do ministro. Entre eles, o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que assegura às crianças e adolescentes o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas e processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O Estatuto reforça ainda que o direito ao respeito consiste na preservação da imagem, da identidade, da autonomia dos valores, ideias e crenças, entre outros aspectos. Entre outras prerrogativas elencadas pela Procuradoria, está o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura ser livre a manifestação de pensamento e que é inviolável a liberdade e a livre consciência de crenças. A Procuradoria destaca que o artigo, em seu inciso 41, determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Também cita o artigo 37 da Constituição, segundo o qual a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Quem assina o ofício é o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão substituto, Domingos Sávio Brecht da Silveira, do Grupo de Trabalho de Educação em Direitos Humanos. Gente, eu só vou fazer um breve comentário, eu não vou dizer que o cara tá errado, não. Aqui no sentido, né, o Ministério Público, esse cara do MPSC aqui, do Ministério Público, né, esse cara dos direitos humanos aqui que assinou esse pedido. Não vou dizer que ele tá errado, não. Agora eu queria que essa mesma preocupação fosse, porque aqui, qual foi a fala do ministro da Educação, né? Para os alunos serem filmados, não estou dizendo que está certo, entendam.
né, para os alunos. Apesar que, na minha opinião, se eu tivesse um filho, eu não teria nenhum problema que a escola fizesse esse registro. Para mim não incomodaria em nada, mas tudo bem, cada um tem isso, né? Cada pai tem sua opinião e tem que ser respeitada. E aí tem essa questão dos alunos serem filmados em fila, cantando o hino nacional para um registro, porque hoje nós não temos mais isso nas escolas. Eu, na minha época, não tinha filmagem, claro, mas quando eu era criança, até a adolescência, eu ficava na fila toda sexta-feira, a gente ficava na filinha, bonitinho, cantava o hino nacional e depois nós entrávamos em fila para a sala de aula. Hoje a escola virou uma baderna. Aí tudo bem, né? Tem essa questão aí do slogan, Deus Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Que é um slogan do presidente e tal, né? E o secretário queria também, o ministro queria que isso também fosse implementado aí, segundo a fala dele. Mas depois ele foi lá e tirou, né? Foi questionado e foi lá e tirou essas duas partes aí do slogan, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e tirou a questão da filmagem. Aí eu vejo aqui a galera caindo de pau em cima, falando, não, os direitos da criança, protegido pelo ECA, blá, 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 blá. Agora, eu queria entender o seguinte, isso daqui, que na minha forma de ver não traz nenhuma imoralidade para a criança, pelo contrário, torna a criança um pouco mais, né, voltada para os nossos símbolos, para o nosso hino, conhecimento da nossa cultura, né? Enfim, eu não vejo nada demais. Agora, eu queria que eles tivessem esse mesmo empenho em relação às drogas dentro da escola, em relação à bebida dentro da escola, à prostituição dentro das escolas, porque tem muitas escolas hoje que hoje praticamente, principalmente universidades estaduais e federais, estão virando praticamente prostíbulos. Alguém vai dizer, mas que palavra dura é essa? Não, gente, é verdade, né? Em São Paulo, uma das universidades, não vou citar o nome, mas em São Paulo, uma das grandes universidades federais de São Paulo, a Universidade, né, de São Paulo, tem salas que os caras não fazem nada, transformaram em uma discoteca dentro da própria faculdade. Aí você entra lá, tem os caras fumando drogas, tem os caras tocando aquelas músicas, né, heavy metal, Você encontra camisinha, você encontra baseado jogado no chão, você encontra um monte de coisa. E aí eu pergunto, cadê o Ministério Público para cair de pau em cima disso daí? Não tem. Não estou dizendo que filmar o aluno, que dizer Brasil acima de tudo e Deus acima de todos tem que ser implantado nas escolas. Não, tudo bem. Agora, que deveriam ter esse empenho para esse tipo de ação dentro das escolas, para acabar com as drogas dentro da escola. Porque tem gente que tem pai que nem sabe o que o filho está fazendo dentro das escolas. Tem pai que mal sabe que o seu filho vai para a escola e chega lá dentro e está fumando maconha dentro da escola, ali do perímetro da escola. Tem pai que não sabe que o seu filho vai para a escola e chega lá, vai tomar uma caninha, beber uma coisinha, uma 51, uma cachaçinha, uma cerveja, dentro da própria escola. Aí você vê o Ministério Público caindo de pau, você vê o ECA caindo de pau em cima disso? Não, você não vê. Você não vê. E é isso que eu queria ver acontecer, mas a gente não vê. A gente só vê o empenho do sistema, desse pessoal aí que diz que defende a criança, que defende o adolescente, nessas coisas aqui. Isso aqui não traz nenhum prejuízo para a criança. Né? Filmar lá a escola inteira, os alunos ali, tudo enfileirado, cantando o hino nacional, né? Ou falar Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, isso aí não traz nenhum mal prejudicial, intelectual ou desrespeitoso a uma criança, não. Isso aí não atrapalha a intelectualidade de uma criança, não atrapalha o aprendizado de uma criança. Agora, drogas atrapalham. Prostituição dentro das escolas atrapalham. Bebida dentro das escolas, isso atrapalha. Mas você vê alguém brigando para acabar com isso dentro das escolas? Não, gente. Não, vocês não verem. O senso moral da justiça brasileira hoje pendeu. E pendeu para o lado errado. Porque se busca punir coisas que não trazem prejuízo, mas o que realmente traz prejuízo para as crianças
Isso você não vê eles, né? Não, se você for fazer qualquer coisa em relação à droga, a bebida dentro das escolas, não pode fazer porque é de menor, não pode. Mas proibir o ensino da cultura, dos ensinos tradicionais, dos símbolos brasileiros, frases que dignificam o ser humano, porque a escola inteira dizer Brasil acima de todos, de tudo, e Deus acima de todos, eu quero saber aonde é que está a incoerência da frase. Brasil acima de tudo, ou seja, soberano, país soberano acima de tudo, e Deus acima de todos, um país cristão. E Deus, e essa frase Deus acima de todos, não desrespeita religião, porque todas as religiões, elas podem ter a doutrina diferente uma da outra, mas praticamente todas elas são voltadas para Deus, seja ela a que for. Todas elas voltam, ou são ligadas a Deus, ou a um ser superior, ou uma divindade superior, mas todas acabam chegando na mesma conclusão de Deus. Então, dizer Brasil acima de todos, declarando a soberania brasileira, e Deus, Brasil acima de tudo, a soberania brasileira, e Deus acima de todos, denotando o país cristão, que é o que nós somos, eu quero saber aonde é que está a incoerência disso daqui, né? A questão da filmagem eu vou deixar por conta, né? Cada um tem sua opinião e a gente tem que respeitar, né? Eu, na minha opinião, não teria nenhum problema se meu filho estivesse na escola e a escola tivesse que fazer um registro filmando, né? Isso para mim só enobreceria a cultura do nosso país. Era um registro, né? Isso até servia como um registro histórico para o futuro. Isso é a minha opinião. Agora, eu queria que caíssem em cima dessa questão da desordem que está nas escolas, das drogas, da falta de educação dentro das escolas. Isso sim é o que, na minha opinião, o Ministério Público devia focar. Mas, infelizmente, não se foca nessas coisas. E se você não concorda comigo, pode deixar o seu comentário, será muito bem-vindo. Desde que seja de forma respeitosa e defendendo a sua opinião. Seja muito bem-vindo, mesmo que seja contrária. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Vamos lá.